Gerson faz essa negociação, ele não se adapta lá, as coisas não dão certo, ele coloca lá um ano, 2 anos do dinheiro do contrato no bolso e depois ele bate a porta e fala: eu tô muito infeliz, como eu queria voltar pro Flamengo. Só que não voltaria nunca mais. Fala: Gerson, é um direito seu, é importante pra você e pra sua família, siga a sua vida, mas aqui... Salve, galera da Flamambo Raiz, trazendo mais um corte aí do programa F-Show da ESPN, já dando os créditos aí, eu vou deixar o link na descrição, onde eles falam todas as notícias do Flamengo no Mundial, inclusive a polêmica da transferência, da possível transferência do Gerson do Flamengo para o Zenit. O Flamengo teve culpa? É culpa do Gerson. Então fica até o final para vocês entenderem toda essa situação, tá? Galera, já pedindo aquela moral, se inscreve no canal para ajudar no nosso crescimento aí, é de graça e você não paga nada, tá? E vai estar ajudando o nosso trabalho aí, tá? Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like, o YouTube entender que o vídeo é relevante e espalha esse vídeo para mais pessoas, comenta e compartilha. Sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Pedro, a notícia, Gerson acerta, né, encaminha sua saída do Flamengo, vai jogar no Zenit da Rússia, a tendência é essa. A notícia sai no Brasil, o embarque aqui foi tumultuado, a chegada aí, eu queria te perguntar, como é que foi e o que você tem de cenário a respeito desta questão do Gerson e do Zenit com o Flamengo às vésperas aí de uma disputa de Mundial? Edu, primeiro deixa eu posicionar a respeito da chegada, né? Uma vez que o ambiente da saída lá do Brasil foi muito tumultuado. Chegada absolutamente tranquila para o Flamengo, para a delegação e especialmente para o Gerson. A gente tem até imagens aí, eu vou pedir para a nossa produção rodar, do momento que o Gerson desembarca do ônibus. A gente está vendo o Gerson tranquilo, em silêncio, falando com ninguém, fone no ouvido, não quis muito papo, não chegou exatamente também a saudar os cerca de 15, 20 membros da imprensa e poucos torcedores que estavam por ali. Ele vai cumprimentar uma funcionária do Flamengo apenas, depois segue direto ali para dentro do hotel, aqui em Atlantic City, não quis muito papo, mas muito na dele. Mas agora o que dá pra gente falar, Edu, até conversando com as pessoas, tentando entender o lado do Gerson, tentando entender o lado dos bastidores da diretoria do Flamengo, é uma chegada pesada, carregada, tem uma nuvem carregada ali na relação entre Gerson e Flamengo, sim, nessa iminente saída do Gerson para o futebol russo após o Mundial de Clubes. Agora é bom frisar também, não tem dinheiro no caixa, não tem papel na mesa, o que tem é uma sinalização do clube russo ao staff do Gerson, que vai pagar a multa integral, ou seja, 25 milhões de euros após o Mundial de Clubes. São os russos falando que vão pagar. Se vai acontecer, sabe, se o curso do rio ali vai mudar, se o barco vai apontar para outro lado, a gente vai ter que esperar o desenrolar dos próximos dias. E diante disso, o que se tem é o incômodo do Gerson pela condução da diretoria e da diretoria pela opção do Gerson de sair, entendendo que tudo foi feito por parte da diretoria para que ele ficasse, a renovação recente, um aumento salarial, e que ele agora se apega única e exclusivamente ao dinheiro e não ao projeto esportivo para atuar na Rússia. E da parte do Gerson, trazendo do lado dele também, e aí eu deixo para vocês, o entendimento de que a diretoria lá atrás, quando renova esse contrato e pauta essa multa aí em 25 milhões de euros, a diretoria abre a porta, sabendo que o clube russo chegaria novamente com essa proposta de 25 milhões de euros. Então, para o staff do Gerson, a diretoria abre a porta e o Gerson decide aceitar a proposta. Não é algo único exclusivamente do Gerson, do tipo, o Gerson quis sair, deixou o Flamengo de mãos abanando, de mãos atadas, sem o seu líder, sem o seu capitão. Então tem essa disputa de narrativas, um lado incomodado com o outro, a gente tentando entender por aqui. O que gente do Flamengo fala é que existe uma proposta lá atrás de 18 milhões de euros mais 6, né, relacionados a metas. Sendo que metade dessas metas, 3 milhões de euros, estava ligado a uma possível classificação à Champions, coisa que o time russo hoje não pode. É inviabilizado pela UEFA de se classificar a Champions. Então esse dinheiro nunca chegaria aos cofres do Flamengo. Aí o Zenit sinalizaria que chegaria a 25 milhões lá atrás, mas não era o valor integral da multa. O Flamengo fala que não quer. Mas o Flamengo renova também por esses 25 milhões de euros como multa, entendendo que, para não ficar essa ladainha, essa novela, toda janela, todo final de contrato, a gente pauta em 25 milhões. Se alguém chegar e quiser pagar esse valor, o Gerson vai estar liberado, uma vez também que para o Flamengo havia muito desgaste a cada janela de renovação, a cada final de contrato do Gerson. Então o Gerson entendendo que o Flamengo abriu a porta para uma possível saída e o Flamengo entendendo que o Gerson quis sair só por uma questão de dinheiro, até por isso os protestos de ontem, nota de 3, o Gerson sendo chamado de mercenário, então você falando que o Flamengo não precisa dele. Então é um clima
carregado nessa relação Gerson e Flamengo na chegada do time aqui em Atlantic City para a disputa do Mundial de Clubes, Edu. Ô Pedro, uma coisa que eu tenho na cabeça e fico olhando é que esse cenário já era agitado por si só. Mas tem um elemento que chama a atenção, que surge, que é o pai do Gerson. E aí, com negociações, com tudo isso, eu não tô querendo aqui personificar, falar que ele é o culpado e tal, mas já era um cenário agitado. O pai do Gerson contribui também, foi ali, conversou também, se posiciona e acaba com a diretoria do Flamengo ali agitando ainda mais, né? A leitura da diretoria do Flamengo é que o pai do Gerson, sim, acaba tornando essa negociação pouco amistosa. Estica dali, estica e puxa, vai até o limite da negociação, gera desgaste. Entrevistas dele recentes não caíram bem no ambiente do Flamengo. E quando a multa foi pautada ali em 25 milhões de euros, na sua totalidade, a diretoria entendia que ele sim iria arranjar um clube para pagar esse valor, no caso o Zenit, novamente, mais uma vez. Então há esse entendimento que é uma figura, digamos, controversa na negociação, mas ao mesmo tempo é o staff do Gerson dizendo que o pai tenta o melhor para o filho. Só para dar um exemplo, um argumento utilizado pelo lado do staff do jogador é que o Gerson queria tal aumento salarial para ficar ali no nível das grandes estrelas do time, uma vez que ele é o grande líder do time, capitão, destaque, jogador de seleção brasileira, e que esse aumento não foi concedido na totalidade do que o staff queria. A argumentação deles é que, por exemplo, tem gente no elenco, gente de ataque, que nem necessariamente titular é, que ganha mais que o Gerson. Então, isso gera um certo incômodo. O Gerson queria ter esse valor equiparado ali aos principais nomes, aos jogadores mais badalados e valorizados do elenco. Não tem. O Flamengo falou, não tem como pagar isso agora, mas tem como te dar essa multa de 25 milhões que você quer, que vai arranjar. Então, o Flamengo abre a porta e também o Rio acaba correndo para o mar. O staff do Gerson vai atrás, sim, dessa proposta do Zenit. Chega essa proposta do Zenit e tudo caminha, segundo o clube russo disse ao staff do jogador, para que esse pagamento aconteça depois do Mundial e essa transferência acabe se concretizando. Mas é bom lembrar, né, Edu, que às vezes a gente esquece. Antes disso tudo, tem um Mundial aqui. Tem um Gerson importante para a equipe. Tem um Felipe Luiz contando com o Gerson. A ver como isso tudo vai reverberar, vai repercutir e vai acabar também sendo refletido dentro do campo, nas opções do técnico, no dia a dia e no futebol que o time vai jogar aqui. Ô meu parceiro, tá assistindo e não se inscreveu ainda no Flamulambo Raiz? Tá de sacanagem, né? Agora, eu acho, olhando o cenário do Gerson, antes de vocês começarem a debater, só uma coisa. O cara, todo mundo tem direito a escolher se quer ficar ou quer sair. Isso é importante que seja dito. Todo mundo tem direito de, na leitura, eu fiquei. Você vai ter o ônus e o bônus de uma escolha em qualquer situação, indo ou ficando. Mas eu vou perguntar, Capita, quantos anos você jogou no Flamengo? 3 anos. 3 anos. Você é ídolo do Flamengo por quê? Pela entrega, pelos títulos conquistados, pelos gols, porque o Capita era centroavante no Flamengo, sempre foi. É que lá no Flamengo ele encontrou uma estrutura que permitia os gols. E o Gerson também entregou tudo isso Sim. até aqui, né? É isso que eu ia te perguntar. Aí, o Capita, títulos. quando você, eu me lembro disso até hoje, quando você encerra a tua passagem no Flamengo, foi uma comoção, a galera ficou muito emocionada e você ficou, estava com seus filhos lá, foi uma imagem tão bonita. Eu queria que você trouxesse agora a palavra de quem jogou, entende o que é o tamanho do Flamengo, a relação com o torcedor, porque o Gerson ele é gigante, o Flamengo é maior que todos os jogadores, é enorme. Como é que fica agora com o Mundial para jogar? A galera, o embarque já foi, Gerson. É complicado. Teve hoje torcedor do Flamengo aqui na redação falando, por mim o Gerson nem jogava o Mundial. Como é que você enxerga esse cenário? Então, Edu, no meu caso, né, eu encerro minha passagem pelo Flamengo, encerrando a carreira também, né? Então, acho que o torcedor entendeu, né? E até hoje entende dessa forma, né? Então, o Fábio não trocou o Flamengo por nenhum clube, né? Não tem questão financeira envolvida. É uma decisão pessoal, familiar, enfim. Acho que é por isso também que existe muito esse reconhecimento do torcedor flamenguista pelo capitão, né? Dentro do campo, mas também por essa decisão de encerrar a carreira e não vestir a camisa de nenhum clube. Isso não pode acontecer com o Gerson, até porque ele é muito jovem. Então, o que tem que ser pontuado, Edu, em cima do que o Pedro falou primeiro, que é o mais importante, né? Mas o mais importante de tudo é a instituição nesse momento e a competição que o Flamengo vai jogar. Então, o Flamengo, ele é muito maior do que o Gerson, é muito maior do que qualquer jogador que faz parte desse elenco. E a competição que o Flamengo vai disputar é gigantesca para os objetivos, né, para os enfrentamentos, para os adversários que o Flamengo vai enfrentar. Então, se eu pudesse dar um recado para a torcida do Flamengo, é que o que passou, eu falo com relação ao protesto, mas que a energia que vá
com o torcedor para essa competição seja a melhor possível, porque o Flamengo precisa disso. Então, assim, em vez de você criticar somente ou apedrejar, como está acontecendo, somente um jogador, transforma essa energia toda em apoio para aqueles que vão ficar no Flamengo, que vão competir, que vão jogar, enfim, que vão defender a camisa do clube. Eu acho que é muito importante para o Flamengo esse apoio. Com relação à negociação, Edu, como você falou, a gente tem que olhar os dois lados, né? O lado do Gerson é uma decisão particular dele. Eu acho que não está sendo fácil, porque ele sabe que ele vai ganhar. É uma decisão, na minha opinião, baseada muito na questão financeira, né? Então, esportiva, eu não consigo ver o que seja bom para o Gerson, esportivamente, falando essa negociação. Então, é uma negociação financeira. Ele vai ganhar muito mais do que ele ganha no Flamengo, né? Talvez ele vai ter um pouco até mais de tempo para a família, pelas competições que o Zenit disputa. Enfim, vai dar uma segurança ainda maior, até porque o jogador do Flamengo hoje ele pode dar uma segurança para a família, mas ainda maior financeira para um encerramento de carreira. Então esse é o lado do Gerson. Mas também eu entendo o lado do torcedor. Porque quando você só fala na questão financeira, da grana, assim, se você faz um movimento para a Premier League, para a La Liga, enfim, o torcedor ele pode ficar um pouco chateado com você, mas ele entende o tamanho do clube, da competição que ele vai disputar, que ele vai continuar brigando por convocações para a seleção. Quando você muda para esse cenário russo, Zenit, como aconteceu com outros jogadores, o torcedor olha só para a questão financeira. O cara tá indo só para ganhar mais dinheiro. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que entender o movimento do Gerson, pensando na família, na situação financeira, mas também tem que entender, eu não vou dizer a raiva, a ira, porque isso nunca é bom para ninguém, mas o sentimento do torcedor flamenguista em perder um jogador importante para um cenário esportivo que, na minha opinião, é menor do que o Flamengo pode entregar ao Gerson. Mas ontem a gente teve um embarque com muito protesto. Vamos rodar aí os protestos, até com nota de 3 sendo feita, enfim. Põe aí eu vou conversar com meus companheiros aqui também. Vamos lá. Bom, tá aí a nota de 3, né, do Gerson, você tá vendo? E aí, olha lá, mercenário, Judas, traidor. Ô, Nath, eu vou jogar pra você, pro Bubu, pra vocês falarem de um tema que é a questão... Eu falei aqui da escolha. O Gerson, o pai do Gerson, eles têm direito de escolher onde eles querem ir, pai. Ficar aqui, ficar ali e tal. Mas a torcida do Flamengo também tem o direito de ficar triste. Porque daqui a pouco vão começar, e já não sei se pra vocês já tá assim, a imagem é de um cara ingrato, de um cara que, vamos jogar o Mundial, o Flamengo vai jogar o Mundial. Não era melhor esperar o Mundial acabar e aí anunciar que vai embora? Mas quem vazou essa informação? Então, mas aí ele podia, na hora que fosse entrevistar ele falar o seguinte, vou aguardar, vou dar uma entrevista, vamos aguardar, vamos jogar o Mundial, tem coisa... Porque daqui a pouco vão começar a pegar nessa questão dele. Ele é um cara gigante na história do Flamengo. Errado é quem vazou a história antes do Mundial. Tem um ponto importante nessa história que nós não sabíamos, e aí o Pedro traz a informação, pelo menos eu não sabia, dessa questão do novo contrato e a redução considerável da multa. A partir disso, você abre, sim, as portas para um jogador que se destaca no time. Eu entendo muito o sentimento do torcedor, porque o torcedor é que sofre pelo time. O torcedor que se dedica, que junta um dinheirinho ali para conseguir ir no estádio, é o torcedor que paga um canal a mais para assistir os jogos do time, é o torcedor que sofre, é o torcedor que vive, sim, e o torcedor que ama o clube. O restante é negócio. O jogador ele pode ter até amor à camisa, no sentido de ter respeito, carinho, ser torcedor quando era criança. Ele não ganha mal, de fato, ele não ganha mal. Olhando pro restante da população brasileira e olhando para um cenário em que o futebol antigamente não pagava tudo que se paga hoje no Brasil, o Brasil hoje consegue competir com alguns salários da Europa. Flamengo, inclusive. Eu entendo o sentimento do torcedor, não invalido o sentimento do torcedor. O torcedor tem todo o direito de ficar bravo, de ficar triste. Mas é uma escolha puramente olhando para a questão financeira. E ele tá certo ou errado, se ele fez certo ou errado, é uma escolha dele, Edu. Eu acho que o ponto do Bubu é válido. É uma negociação boa para todo mundo. Concordo. Financeiramente boa para o Flamengo, financeiramente boa para o Gerson, financeiramente não, esportivamente boa para o Zenit. Agora é emoção. É ruim para o torcedor. E o torcedor, ele tem o direito de sentir absolutamente tudo. Exatamente. O que ele quer sentir, porque no fim das contas o torcedor se sente traído, porque é uma relação. Ele olha pro Gerson e fala, sempre foi sobre dinheiro.
na saída dele em 2021 para o Marselha, na volta dele, nessa negociação dele querer chegar no teto, o Gerson que se diz torcedor do Flamengo, e isso pesa, e ele é torcedor do Flamengo desde criança, e isso pesa para o torcedor. O torcedor olha o Gerson em campo e ele fala, ele me representa. E hoje ele não representa mais para a torcida do Flamengo, porque ele opta por algo que vai ser financeiramente muito bom para ele. Você como dirigente do Flamengo, sim, como torcedor, olha o lado, tenta olhar um pouco o lado do torcedor e o lado do dirigente. O Gerson faz essa negociação, ele não se adapta lá, as coisas não dão certo, ele coloca lá um ano, 2 anos do dinheiro do contrato no bolso e depois ele bate a porta e fala, eu tô muito infeliz, como eu queria voltar pro Flamengo. Beleza. Time do meu coração, você receberia ele? Eu sou profissional, eu sou diretor do Flamengo, diretor profissional. Sim. Eu vou negociar, amigão, olha, você ganhava X aqui. Sim. Boa. Você quer voltar agora? As condições são essas, amigão. Sim, muito agora bem. você vai ganhar. Então, é por isso que eu falo. X é menos que eu não 1 milhão. É por isso que eu não sou dirigente. Você não deixava porque voltar. eu entenderia, só que não votaria Não, nunca pega a mais. Leila Pereira, É por isso que eu não sou dirigente. Isso aí é bom. Eu vou falar, Gerson, como qualquer outro, não vou nem falar o nome do Gerson, eu ia falar, ó, é um direito seu, é importante pra você e pra sua família, siga a sua vida, mas aqui... Então, enfim, a Leila Pereira hoje é um grande exemplo agradecimento Aqui não joga mais. de uma dirigente bem sucedida. Mas é por isso que eu não sou dirigente, tinha dirigente nenhum faz isso. Não. Ô meu parceiro, tá assistindo e não se inscreveu ainda no Flamulambo Raiz? Tá de sacanagem, né?